No Métrica TopoCAD, nós temos várias ferramentas para configuração do bloco, porque eu quero criar um bloco, eu quero exportar um bloco, eu quero inserir um bloco no meu desenho, eu tenho como. Aqui em editar, nós temos a opção de inserir bloco, mas também na aba formas, nós temos as opções de criar bloco, inserir bloco no nosso desenho e também exportar um arquivo em bloco. Como que eu faço isso? Vamos supor primeiro que eu quero criar um bloco, aqui, ó, bloco, criar. Então, vamos supor que eu quero criar um bloco nesse meu levantamento. Como que eu faço isso? Eu venho aqui a bloco, criar. E aqui ele pede para eu selecionar os objetos que eu quero que se tornem um bloco. Vamos supor aqui, ó, vou selecionar essa simbologia, aqui o córrego, posso selecionar a polilinha, posso selecionar texto. Vocês viram que eu posso selecionar texto, eu posso selecionar a linha, polilinha, ponto. Eu posso selecionar várias entidades diferentes e elas se tornarão blocos. Vamos supor que eu selecionei todas que eu desejo. Então, depois de selecionar, Enter para confirmar. E aqui, olha, ele pergunta na linha de comando. Sempre lembrem da linha de comando. Aqui vou selecionar um ponto de inserção. Vamos supor que pode ser esse primeiro ponto aqui mais ao norte. E aqui eu vou dar um nome para esse bloco. Vou colocar bloco perímetro. Aqui nós podemos deixar manter no desenho. Ele vai manter as informações no desenho sem tornar essa informação como bloco. Aqui abaixo, você pode converter essas informações em bloco e também você pode apagar essas informações. Vamos supor, ele vai criar um bloco, vai estar lá na criação do bloco, eu posso inserir esse bloco quantas vezes for necessário, mas ele apaga essas informações do nosso projeto. No nosso caso, vamos supor que eu quero manter tudo no desenho e eu vou fazer isso em outro local, essa inserção desse bloco do perímetro. Então, eu posso fazer isso também. Então, vocês podem deixar, ó, ver qual que é a opção que melhor se adequa à sua necessidade. Aqui é o ponto de inserção, que é o ponto onde eu posso inserir esse bloco. E aqui, olha, eu posso alterar esse ponto de inserção. No nosso caso, a gente vai deixar onde a gente clicou mesmo. E agora eu vou clicar no OK. Cliquei no OK, como eu não habilitei para apagar, continua todas as informações aqui no meu projeto. Agora, vamos supor que eu quero inserir esse bloco que eu acabei de criar aqui no meu projeto. Como eu faço? Venho aqui a blocos, inserir. E aqui eu posso inserir um bloco que eu criei ou então um bloco que eu exportei. Então, se eu tiver exportado um arquivo em bloco, eu posso também fazer a inserção dele. No nosso caso aqui, o nosso a gente criou, então a gente não exportou esse bloco. Então, eu posso vir aqui, clicar na setinha e ele já mostra todos os blocos que estão inseridos no nosso desenho. Que nem aqui, nós temos a folha A1 INCRA, ó, o norte, a tabela de roteiro, o grid. Então, tudo isso são blocos já inseridos no nosso projeto. E o que a gente acabou de criar foi aqui, ó, bloco perímetro. Seleciono ele. Aqui, o local é o que está no nosso projeto mesmo. E aqui nós podemos, se eu tiver já o ponto de inserção, eu posso digitar aqui a coordenada dele e também a escala e o azimuth. Mas no nosso caso, nós vamos informar ao inserir. E nós não queremos explodir esse bloco. Nós queremos deixar ele inteiro, como é a nossa folha, nossa malha e assim por diante. Clicar no OK. E tudo que ele perguntou para mim lá na tela, ele vai perguntar agora na linha de comando, ó, bloco, ponto de inserção.
Vou clicar num ponto da tela. Agora, ele pergunta na linha de comando, ó, fator de escala. Eu posso deixar, vamos supor que eu quero diminuir ao meio essa informação. Posso colocar 0,5. Aqui também, ó, a mesma coisa em Y, X e Y. E agora, o ângulo de rotação. Então, eu criei um bloco com essa informação e diminuí pela metade as informações do nosso bloco. Então, ele vem aqui, ó. Ele é um bloco que eu inseri, que eu criei aqui o bloco e inseri no meu projeto. E você pode inserir quantas vezes for necessário. Então, vocês estão vendo aqui, olha. Se eu pegar um outro já existente, posso fazer a mesma coisa com ele. Aqui também nós podemos exportar um bloco. Então, vamos supor que eu quero exportar e ele vai salvar um DWG com essas informações. Então, como eu faço isso? Eu venho aqui, ó, exportar, pode ser, ó, objeto aqui, ou o bloco, vamos supor um bloco de origem, que nós temos, vamos supor que é o nosso bloco perímetro. Eu posso exportar ele também, ou todo o desenho, ou os objetos que eu selecionar. Então, vocês têm essas três opções para exportar o bloco. Vamos supor que eu vou exportar objetos. Eu posso vir aqui, ó, selecionar, e aqui eu seleciono o que eu quero exportar. Então, vamos supor que eu quero exportar o perímetro, as informações aqui e esses textos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai exportar o que foi selecionado. Enter. Então, aqui, ó, 13 objetos. E aqui você também tem que configurar o que você deseja que fique essas informações selecionadas. Posso deixar manter no desenho, ou então esses objetos que eu selecionei, eu posso converter eles para bloco também, se for o caso. No nosso caso, eu vou deixar ele no desenho. Aqui, ó, ponto base, é o ponto de referência. Então, vamos supor que eu vou colocar esse vértice do perímetro. E aqui, eu vou colocar o nome desse bloco. Vou colocar aqui, ó, perímetro, bloco. E eu vou clicar nos três pontinhos e vou deixar na minha área de trabalho, como perímetro, bloco. E ele vai salvar um arquivo DWG com essa informação. Salvar. E agora é só clicar no OK. Cliquei no OK. E ele já exportou esse bloco com essas informações selecionadas. Então, se eu vim aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui, ó, perímetro, bloco. Essas informações já estão aqui para a gente visualizar. Então, se eu abrir esse arquivo, ele vai ter as informações de acordo com o que acabou de ser selecionado, de acordo com a configuração que nós exportamos do bloco. Se por um acaso eu precisar, eu posso inserir também essas informações e importar esse bloco que nós acabamos de criar. Olha. Como vocês estão vendo aqui, ó, ele deixou somente, ó, ele só trouxe o que foi selecionado. Aqui, ó, perímetro bloco. Vou fechar aqui. Agora, vamos supor que eu quero vir aqui, ó, vou criar um novo DWG só para a gente trabalhar com outro arquivo. Eu poderia fazer no mesmo arquivo que a gente está trabalhando normalmente. Então, se eu vim aqui em formas, eu posso inserir esse bloco que eu acabei de exportar. Ó, inserir, e agora eu vou habilitar a opção externo. E venho aqui, ó, seleciono, abrir. Aqui eu vou informar todos os dados, ponto de inserção, escalas, azimute e assim por diante. OK. E aqui já tenho todas as informações, ó, conforme o bloco que nós acabamos de ver. E aqui é só configurar a escala em X, em Y e também o azimute de rotação. E as informações já estão em um único bloco. Como eu disse, eu posso inserir um novo arquivo ou também num arquivo já existente. Então, eu posso também vir aqui a inserir, externo, a mesma coisa, perímetro, bloco, OK, ó, ponto de inserção, Enter, Enter, para configuração de escala,
e também de azimuth de rotação. Eu posso utilizar também essa ferramenta de inserir bloco para criar rachura diferente. Então, vocês viram na aula anterior de como criar rachura, que tem a opção de bloco. Então, se eu vim aqui, ó, inserir, vou colocar aqui, ó, externo. Eu criei um arquivo de várias árvores. Posso clicar aqui, abrir. Então, já tenho aqui árvores. Mas eu não quero inserir, eu só quero que ela fique aqui, ó. Então, depois eu só cancelei o comando, porque agora ela já está aqui na minha lista de blocos. Vou criar agora um perímetro aqui só para inserir essa rachura de árvores nesse local. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, formas, rachura, seleciono a área desejada e agora em estilo nós vamos colocar bloco. Então, aqui eu vou procurar o bloco que eu desejo, árvore, e aqui você vai configurar a escala de acordo com o que você deseja. E configurar a rachura tudo normalmente, conforme vocês viram na aula anterior. Então, aqui, olha, tem várias árvores, né? Vocês estão vendo, já tá tudo aqui, as árvorezinhas. Daí vocês podem configurar a escala diferente, que eu vou apagar. Só fiz para exemplificar como seria trabalhar com um bloco em rachura. Então, nessa aula vocês viram como criar, inserir, exportar. E aqui em editar, aqui você pode inserir bloco também. Seria a mesma ferramenta, conforme vocês viram na aba formas. Então, aqui, olha, já tem o que nós inserimos, que foi, ó, bloco perímetro, perímetro bloco. E aqui também a opção árvore. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula!